A maioria dos atletas que conheço dizem-me sempre a mesma coisa. Ivo, treino muito, esforço-me, mas há qualquer coisa que me impede de chegar ao nível seguinte. E quase sempre o problema não é o treino físico. É o que estão a fazer ou a deixar de fazer dentro da cabeça. E hoje vou mostrar-te 7 hábitos que estão neste momento a travar o teu desempenho e a parte que mais surpreende é que a maioria dos atletas nem sabe que isso é. Para quem é novo aqui no canal, sou o Ivo, Mental Coach, e trabalho com atletas de várias modalidades, mas não sou apenas coach. Sou triatleta amador, competi em provas de triatlo e Ironman, e isso significa que o que vou partilhar aqui não é só teoria, é o que eu vejo em atletas e o que vivo eu próprio. O primeiro hábito que trava os atletas é um dos mais comuns. Investem horas no treino físico e 0 minutos no treino mental. Pensem bem, quanto tempo dedicas à tua semana no teu treino físico? E agora diz-me quanto tempo dedicas à tua semana na preparação mental. A maioria responde 0. Ou pense nisso quando corro. Mas aqui está um problema. Quando a pressão aparece numa prova, num jogo decisivo, num momento em que tens que superar, é a mente quem comanda. Não as pernas, não os pulmões. E eu próprio cometi esse erro durante muito tempo no triatlo. Chegar às provas bem, mas mentalmente num estado caótico e sempre abaixo do que o treino parecia ou merecia. E do que eu próprio pensava que podia dar. O hábito a abandonar aqui é claramente parar de tratar a preparação mental como opcional. E o que deves fazer em vez disso é reservar 10 minutos por cada treino importante antes e depois do treino para trabalhar a tua mente. Visualização, diálogo interno, definição de intenção para o treino, pequeno, mas consciente. O segundo hábito que trava aos atletas é a obsessão com o resultado. Há um momento em que muitos atletas conhecem bem. Estás em prova, as coisas não estão a correr como queriam e a cabeça começa, não vou conseguir o tempo que queria, estou a selecionar toda a gente, para que continuar? E é aqui que o desempenho colapsa. Não porque o corpo falhou, mas porque a mente foi para o resultado que devia, quando ela devia estar completamente focada no processo. Djokovic, na final do Wimbledon 2019, uma das finais mais longas da história do ténis, disse depois que a chave foi parar de lutar para ganhar e focou-se ponto a ponto. E deixou o resultado cuidar por si próprio e ganhou. Nesta situação, o hábito a abandonar é deixar de avaliar cada momento da prova com base no resultado final e, ao invés disso, definir antes da prova 2, 3 indicadores de processo, coisas que controlas completamente, por exemplo, no ciclismo potência, no futebol, pode-se focar passo a passo e focar nisso só durante a competição. O terceiro hábito é aquele que ninguém vê, mas todos sentem. É a voz dentro da tua cabeça que diz não és bom o suficiente, os outros são melhores, vai correr mal. E cada atleta tem essa voz e a diferença entre os que sobem de nível e os que ficam parados é o que é que eles fazem com ela. Os atletas que conheço com mais dificuldade são frequentemente os mais talentosos. E porque o seu diálogo interno é o maior sabotador do seu talento. E eu tenho uma pergunta que faço a todos os atletas. Falarias assim com o teu amigo antes de uma prova importante? E a resposta é sempre não. Mas falamos assim connosco próprio todos os dias. Aqui, claramente, o hábito a abandonar é deixar de aceitar o diálogo interno negativo como verdade e começar a identificar 3 frases que o teu crítico interno mais repete, escrevê-las e depois escrever a versão oposta. A que um bom treinador te diria e treinar a substituição. Leia ambas muitas vezes, só que depois de escrevermos no papel ou reler parece sempre que já nem fazem sentido, até pensamos, eu estava a pensar mesmo isto. O quarto hábito ficou muito pior com as redes sociais. Hoje os atletas acordam, pegam no telemóvel, vê os highlights dos melhores, os treinos perfeitos, os resultados incríveis e comparam isso com o seu treino de ontem que correu mal. Ledsy Tebogo, o sprinter que ganhou o ouro nos 200 metros olímpicos de Paris 2024, disse que uma das maiores mudanças na sua preparação foi abandonar as redes sociais nos períodos críticos. Porque cada minuto que ele passava a ver os outros era um minuto que não estava a focar em si próprio. E no triatlo eu também aprendi isso, porque havia sempre alguém mais rápido, com melhor equipamento, com melhor físico, com tempos melhores, e quanto mais eu olhava para isso, mais energia eu estava a perder. E que devia estar a investir no meu próprio processo. Por isso, neste caso, devemos deixar de usar o desempenho dos outros como régua do teu próprio valor e devemos sim focar-nos na única competição válida, que é a competição com a versão de ti de ontem e que podes melhorar. Por isso, define métricas de melhoria pessoal e mede só isso. Este quinto hábito é o mais subtil, mas o mais devastador. Há atletas que treinam muito, mas treinam sempre na zona de conforto. Nunca se põem verdadeiramente à prova em treino e depois treinam quando a competição, onde o desconforto é claramente garantido, a mente e o corpo colapsam. O treino físico mais importante que fazes não é o que trabalha os músculos, é o que trabalha a mente a funcionar quando o corpo quer parar.
No Ironman, o momento decisivo não é quando estás bem, é quando estás a sofrer e ainda há muitos quilómetros para correr e tens de decidir se continuas ou não. E essa decisão é treinada. Não acontece, por acaso, no dia da prova. Por isso, não devemos evitar sistematicamente o desconforto nos treinos. E sim, pelo menos uma vez por semana, fazer um treino onde intencionalmente vais além do ponto em que te apetece parar. Não para te destruir, nem para extrapolar o treino, mas para treinar a decisão de continuar. O sexto hábito é o que mais rapidamente separa atletas dos que crescem dos que ficam parados. As desculpas, o árbitro, o tempo, o adversário, o equipamento, o treinador. Quando o atleta está sempre a explicar um mau resultado com fatores externos, está a fazer uma coisa muito perigosa. Está a tirar o controle de si próprio e a entregá-lo ao ambiente. E se o resultado depende do árbitro, então não há nada que possas fazer para o melhorar. É uma armadilha mental. E os atletas que evoluem mais rapidamente são os que assumem responsabilidade total sobre aquilo que fazem, mesmo pelas coisas que não são culpa deles. Por isso, mantenha-os no lugar onde podem e devem agir. E claramente, deves parar de usar fatores externos para explicar o teu desempenho e sim, depois de cada próprio jogo, fazer 3 perguntas. O que é que eu controlei bem? O que é que eu podia ter feito diferente? E o que é que eu vou trabalhar até à próxima vez? O sétimo hábito é o mais difícil de admitir porque parece fraqueza. E a maioria dos atletas investem tudo menos em preparação mental. Contratam treinadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, mas quando se trata da mente, e como já vimos, determina o desempenho em momentos decisivos, tentam resolver sozinhos. Porquê? Porque existe um estigma de que precisar de ajuda mental é um sinal de que algo está errado contigo. Mas os melhores atletas do mundo trabalham com coaches mentais, psicólogos, e não é por isso que os fazem mais fracos. É porque percebem que a mente é uma competência que se treina como outra qualquer. Os resultados mais rápidos que vi sempre foram dos atletas que chegaram mais cedo, antes da situação ser urgente. Antes de terminar, quero pedir-te uma coisa. Estou a fazer um estudo sobre mentalidade no desporto e quero perceber com dados reais o que é que mais vos trava. Na vossa linguagem, nas vossas palavras. E por isso criei um formulário anónimo, demora menos de 10 minutos e o link está na descrição. Porquê é que era importante preencher? Primeiro, porque os dados que eu vou recolher, além do estudo que vou fazer, vão moldar o conteúdo que faço aqui. Os próximos vídeos vão falar exatamente dos temas com que vocês mais se identificam e até como identificam como sendo os mais difíceis. Segundo, para quem preencher o formulário, irá receber um dos meus e-books mais atuais. É uma opcional, mas é sempre um bónus. O link vai estar na descrição. 2 minutos a encontrar, 10 minutos a preencher e faz muita diferença para este projeto. E também pode fazer diferença para o teu desempenho. Se chegaste até aqui, já sabes que a tua mente não é um detalhe e sim a tua maior vantagem competitiva. Ou o teu maior obstáculo. E a escolha é tua. Se este vídeo te fez pensar, partilha com um atleta que conheces, que precisa de ouvir isto e fica atento aos próximos vídeos porque irei aprofundar alguns temas que podem fazer sentido para ti. Até o próximo vídeo. Obrigado.